Bom, vamos direto ao ponto. Existe uma interseção na nossa história do século XVIII que é, no mínimo, fascinante. De um lado, a gente tem um movimento literário, o arcadismo, que era absolutamente obcecado pela natureza, pela paz, por uma vida simples. Do outro lado, temos uma das rebeliões políticas mais pesadas e significativas do Brasil colonial, a Inconfidência Mineira. E por incrível que pareça, essas duas coisas estão super conectadas. Nesta análise, a gente vai desvendar exatamente como a poesia e a política colidiram de um jeito explosivo lá nas montanhas de Minas Gerais. A grande questão aqui, e o que a gente vai investigar a fundo, é a seguinte: como é que uma galera da elite, intelectualizada e superurbana, que passava o tempo escrevendo versinhos sobre ovelhas e campos floridos, acabou virando cérebro por trás de um complô contra toda a poderosa coroa portuguesa? É um contraste brutal, não é mesmo? E é justamente esse paradoxo que torna essa história tão intrigante para a gente entender as raízes do nosso país. Para entender como tudo isso se encaixa, a gente precisa primeiro dar uma olhada no ato 1, a ilusão poética. O arcadismo não era só um modismo literário, era quase um código de conduta intelectual bem rigoroso, cheio de regrinhas em latim para imitar os clássicos. O primeiro grande pilar disso é o fugere urbem, que quer dizer literalmente fugir da cidade. Os árcades idealizavam esse retiro para a natureza. E eles bebiam muito da fonte do iluminismo nisso, viu? Principalmente daquela ideia do bom selvagem do Rousseau, que pregava que a sociedade corrompe as pessoas e a natureza purifica. E para onde essa fuga acontecia? Pro locus amoenos, ou seja, o lugar ameno. Nos versos, os poetas construíam essa paisagem perfeita, super harmoniosa, um refúgio bucólico. Era uma verdadeira bolha literária, a quilômetros de distância de toda aquela tensão política e dos problemas que eles enfrentavam no dia a dia. E para a arte refletir toda essa vida simples, entrava a regra do inutilia truncat, que é cortar o inútil. Sabe aquele exagero de palavras e os dramas sem fim do barroco? Eles cortaram tudo. O foco era voltar aos moldes gregos e romanos com o máximo de clareza. Mas, e esse é o ponto-chave, é bem aqui que a ilusão começa a ruir. Chegamos então ao fingimento poético. E aqui mora a ironia gigantesca de toda essa história. Aqueles pastores humildes e simplórios dos poemas, na vida real, eles passavam longe de ser humildes. A gente está falando da nata da elite. Grandes mineradores, advogados, magistrados, todos muito bem instalados nos mesmos centros urbanos que eles juravam detestar na poesia. E eles levavam essa brincadeira de fingir bem a sério. Para dar um ar de verdade à fantasia, eles adotavam pseudônimos. Um cara super respeitado, como o Dr. Cláudio Manuel da Costa, virava um humilde Glauceste Satúrnio. O ouvidor Tomás Antônio Gonzaga passava a assinar como o pobre pastor Dirceu, que chorava pela sua amada Marília. Eles literalmente vestiam essas máscaras para esconder quem realmente eram. Colocando as coisas na balança, o choque de realidade é bem forte. De um lado, o ideal poético, um mundo perfeitinho de campos em paz e pastores sem nenhuma ambição. Do outro, a realidade nua e crua. Uma vila rica super agitada, habitada por uma elite cheia de grana, mas que de repente se via assombrada por dívidas absurdas e impostos impiedosos vindo lá de Portugal. Tem uma citação da Cecília Meirelles, lá do Romanceiro da Inconfidência, que mata essa charada de um jeito incrível. Ela fala das doces invenções da Árcadia entre as ameaças austeras de mais impostos. É a ponte perfeita. Era uma fantasia literária que vivia ali, espremida e sufocada pela crise econômica que estava batendo na porta. O que nos leva ao ato 2, a realidade de Vila Rica. Para entender como as coisas saíram dos livros e foram para a rebelião, a gente tem que olhar para a capitania de Minas Gerais, que na época era o coração econômico do Brasil, tudo graças à febre do ouro. O problema é que o cenário virou uma verdadeira panela de pressão. O ouro, que bancava tudo, começou a acabar rápido. E, em paralelo a isso, as mesmas ideias iluministas que traziam aquele amor à natureza também traziam ventos políticos novos e perigosos para a coroa. Essa elite intelectual começou a questionar o poder do rei, muito inspirada no sucesso da independência dos Estados Unidos, que tinha acabado de rolar ali em 1776. A coisa toda ferveu mesmo no ano de 1788. O Visconde de Barbacena desembarcou como o novo governador, trazendo uma ordem indigesta: a execução da derrama. Basicamente, Portugal queria arrancar 384 arrobas de ouro da colônia para cobrir 14 anos de impostos atrasados. Foi o estopim. De repente, aqueles encontros tranquilos para declamar poesia viraram reuniões secretas de alta conspiração política. E é aqui no ato 3 que a gente vê como tudo vira de cabeça para baixo. Quando as portas se fecham, as máscaras de pastores caem rapidinho, bem longe dos olhos da coroa, os latifundiários e intelectuais começam a traçar um plano muito real para derrubar o domínio português.
E as demandas do grupo eram super ambiciosas. O plano incluía proclamar república, acabar de vez com a cobrança abusiva da derrama, que eles chamavam de sangria, e até criar a primeira universidade do país lá em Vila Rica. Mas vale colocar um holofote aqui. Embora se falasse muito de liberdade, uma grande motivação deles era salvar as próprias fortunas. A abolição da escravidão, por exemplo, até chegou a ser debatido, mas não era nem de longe um consenso ali no grupo. Agora, dá pra imaginar guardar um segredo tão explosivo assim? Não durou muito. Os boatos saíram das rodinhas de elite e ganharam as ruas, as praças, os botecos. Inevitavelmente, a fofoca chegou nos oficiais da coroa. O plano começou a desmoronar antes de dar o primeiro passo oficial. No ato 4, a gente vê exatamente o fim da ilusão poética. O Império Português não estava para brincadeira. Para a coroa, era essencial agir rápido para esmagar aquela ameaça e manter a colônia sob controle. Tudo caiu por terra de uma forma até bem irônica. A delação veio de dentro. Membros do próprio grupo entregaram a conspiração ao governador com um objetivo claro: conseguir o perdão das próprias dívidas com a coroa. A partir daí, foi um efeito dominó. Os poetas foram presos e o sonho da tão falada República de Vila Rica foi esmagado sem dó. A dura realidade engoliu o sonho pastoril por completo. Tem um documento de 1789 que registra a morte do Cláudio Manuel da Costa e ilustra perfeitamente esse fim trágico. O respeitadíssimo poeta, o Gloucester Saturnio dos versos calmos, foi encontrado morto, enforcado na própria cela. E seja lá se foi suicídio ou assassinato, é um contraste sombrio de gelar a espinha. A conta da Inconfidência Mineira saiu altíssima para essa elite letrada. Fora a morte de Cláudio Manuel, expoentes como Tomás Antônio Gonzaga e Alvarenga Peixoto foram jogados no exílio e mandados para a África. Já o Tiradentes, esse pagou com a própria vida na forca, o que acabou transformando ele no grande mártir dessa história toda. Mas tem um detalhe aí. Aquele eco da poesia dos Árcades não ficou trancado nas prisões. Na verdade, foi o arcadismo que deu o primeiro passo em direção ao sentimento nacionalista na nossa literatura. Aquela brincadeirinha teórica de opor o campo pacífico à cidade corrupta foi traduzida para algo muito real: a colônia explorada contra a metrópole opressora. Os conceitos poéticos serviram de combustível para a revolução. E para a gente encerrar esta análise, fica a provocação que amarra tudo. É até curioso pensar como a simples leitura sobre pastores e montanhas bucólicas acabou germinando a nossa primeira semente de consciência nacional, não é? Isso mostra o peso gigantesco que as palavras e as ideias têm. Porque quando a ilusão poética encontra a indignação política do mundo real, a história nunca mais é a mesma. Fica aí essa reflexão para a gente olhar com outros olhos o passado do Brasil.